Hoje nós vamos começar e precisamos terminar a nossa última matéria da prova, que são ideologias políticas, tá bem? Eu fiz uma revisão escrita e assim que terminar a aula, eu vou enviar a revisão tanto para o grupo de WhatsApp quanto para o sistema AVA. Então, vou fixar lá em materiais de apoio a revisão escrita em PDF e vou enviar para o grupo também. Se tem alguém que ainda não entrou no grupo, que deseja entrar no grupo, entre em contato comigo, tá? Tem lá o meu telefone na ementa da disciplina. Se você está chegando agora a esse curso, porque tem gente que ainda está chegando, entre em contato comigo. Vou colocar aqui o meu número. Entre em contato comigo para você poder verificar quais foram as matérias que já demos, quais são as matérias que vão cair na prova, para eu te contextualizar sobre a prova. Na aula passada, para aqueles que assistiram, nós falamos sobre a prova, então já está tudo certinho, sem dúvidas, né? Prova presencial, caneta, 10 questões, múltipla escolha sem consulta, na próxima semana. Então, dia 4/4, você vai se dirigir à sua unidade às 18 horas para fazer a prova de forma presencial. São 10 questões múltipla escolha, ok? Não atrasem, não passem de 40 minutos, por favor. Também não rasurem as questões para vocês não perderem as questões. Provavelmente eu devo aplicar a prova na unidade de Niterói, então quem for de Niterói, não sei se eu vou aplicar exatamente a prova de teoria do Estado, mas enfim, quem for de Niterói talvez possa me conhecer pessoalmente, eu vou ter o prazer de conhecê-los. Agora, das outras unidades, infelizmente, eu não vou conseguir estar presente em todas, então o professor vai cuidar da sua prova, um fiscal, e qualquer problema operacional você pode perguntar a ele, tá? Não relacionado à matéria, obviamente. Vamos aqui dar o início à nossa aula sobre ideologias políticas, meus amigos. Vamos lá. Ideologias políticas. Esse tema cai na prova e esse tema está na nossa revisão. O que são ideologias políticas, meus amigos? Bom, o termo ideologias, esse termo ideologia, ele é muito mal visto hoje em dia, né? Ele é visto de uma forma um pouco pejorativa. É comum você ouvir as pessoas falando: ah, você tem uma ideologia, a ideologia te cega, você não deve seguir uma ideologia. A ideologia tem essa conotação negativa, inclusive nós vamos ver que ao longo do tempo, algumas correntes do pensamento atribuíram uma certa conotação negativa para a ideologia. Mas eu gosto muito de uma outra perspectiva sobre ideologia. E eu trouxe aqui para vocês o conceito de ideologia para Norberto Bobbio. De onde veio essa ideia de ideologia? De onde nasceu esse termo? Esse termo nasceu lá na Revolução Francesa, um pouquinho antes, com um filósofo chamado Antoine de Saint-Exupéry. Esse filósofo iluminista francês foi o primeiro a colocar na literatura o que seria um estudo das ideias. Um estudo, tentar compreender, catalogar, classificar ideias. Tentar olhar para a forma como as pessoas pensam, politicamente, obviamente, né? E classificar, colocar uma etiqueta sobre o que as pessoas pensam e falar: olha, isso que essa pessoa está manifestando aqui é muito parecido com o que esta outra pessoa está manifestando aqui. Então, eu posso dizer que elas estão aqui manifestando posições muito parecidas, posições de pensamentos muito parecidos. Portanto, ideologias, certo? É você tentar estudar esse conjunto de ideias que são manifestadas politicamente. E a primeira vez que esse termo apareceu, então, foi com o Antoine de Tracy, o filósofo iluminista francês, lá no século XVIII. E, de fato, meus amigos, a ideia de você estudar o pensamento político, estudar as ideias políticas, estudar como as pessoas veem as perspectivas sobre a esfera pública e sobre a movimentação política, ela nasce no século XVIII, ok? Então, esse aí é o nascimento da
do termo ideologia. E hoje em dia, quando nós olhamos para a ciência política, nós percebemos que a ciência política revisita várias formas de pensamento ao longo do tempo e classifica essas formas de pensamento. E as classifica, etiqueta, ela junta numa caixa e etiqueta. Quando ela etiqueta, ela atribui um nome e uma classificação para essa ideologia que surgiu em algum contexto histórico. Ok? E nós vemos também que as ideologias elas nascem em contextos históricos e elas não ficam estáticas, porque elas dependem da movimentação política das pessoas. Então, elas vão mudando ao longo do tempo, elas criam ramificações, criam outras ideologias. De uma ideologia podem surgir várias outras. E elas também são recebidas pelas pessoas de forma diferente em épocas diferentes. Por exemplo, no Brasil, nós recebemos muitas ideologias que nasceram na Europa, mas elas foram recebidas aqui no Brasil da mesma maneira como elas nasceram na Europa? Não, porque o contexto político aqui era diferente. Então, elas tomaram uma forma muito peculiar no Brasil. As ideologias não só mudam com o tempo, mas as ideologias também mudam conforme o lugar em que elas florescem, o lugar em que elas estão operando, certo? Mas o que é ideologia, meus amigos? Tem um sentido mais genérico e menos pejorativo para a noção de ideologia, que é particularmente o sentido que eu prefiro. Ideologia, meus amigos, nada mais é do que um conjunto de ideias políticas, um conjunto de pensamentos políticos que orientam os atores políticos na esfera pública, que orientam as pessoas quando elas vão agir politicamente. É um conjunto de ideias e valores que fazem com que as pessoas pensem, por exemplo, quais são os problemas públicos. Ah, isso é um problema privado. Não, isso é um problema público. Quais são as formas de resolver esses problemas públicos? Ah, para resolver esse problema público, a gente vai adotar a política pública A e não a política pública B. Como esses problemas públicos eles vão ser analisados ao longo do tempo? Ah, nós vamos revisitar esse problema público de tempos em tempos para tentar mudar a política pública sobre ele, ou para tentar resolver de outra maneira, ou para ver se aquilo que nós tínhamos proposto no início está funcionando. Então, é um conjunto de ideias que orientam o agir político, que orientam a forma como esses atores políticos se posicionam na esfera pública. Afinal de contas, fazer política, como nós vimos, é agir de acordo com determinados interesses e ideias na esfera pública. É tentar influenciar a tomada de decisão pública. E ninguém, meus amigos, ninguém que age politicamente age sem uma perspectiva, sem uma visão de mundo. Ah, o Estado tem que resolver isso aqui. Não, isso aqui não é matéria para o Estado resolver. Ah, o Estado tem que resolver isso dessa forma. Ah, o Estado tem que intervir na economia dessa forma. Ou não, o Estado não tem que intervir na economia. Cada um de nós tem uma opinião. Os agentes públicos também têm opiniões. E todos nós só temos opiniões sobre o que o Estado deve fazer e como ele deve agir, porque nós temos perspectivas, visões de mundo sobre a esfera pública, sobre os problemas públicos. E isso é ideologia. Então, ideologia, meus amigos, num sentido mais genérico, é esse conjunto de ideias, de pensamentos, de valores que orientam a forma como as pessoas agem politicamente, que orientam como as pessoas vão determinar quais são os problemas públicos e como resolver esses problemas públicos. Então, ideologia nada mais é do que uma perspectiva, um ponto de vista, um conjunto de lentes que fazem você o mundo. Já abro para perguntas, Davi. Se você coloca uma lente cor-de-rosa, você vai ver o mundo rosa. Se você usar uma lente de óculos azul, lentes azuis, você vai ver o mundo todo azul. E é assim que a ideologia ela faz com a gente. A ideologia, como ela é uma visão de mundo, uma perspectiva sobre o mundo, sobre como, quais são os problemas públicos, como o Estado deve agir ou como nós devemos resolver os problemas públicos, a ideologia nos permite ver
dentro dessa realidade que é super complexa. E quando a gente vê, a gente persegue aquele determinado caminho que a gente está vendo, ok? Então, no sentido mais genérico, ideologia é um conjunto de ideias que orientam, que ordenam, que dão um norte para como as pessoas vão se orientar na esfera pública. E todo mundo tem ideologia. Ainda que você não conheça o nome da sua ideologia, ainda que você não saiba formalmente, nunca tenha estudado quais são as ideologias, todos os atores políticos, nós, cidadãos, todos os atores políticos, eles são orientados por uma perspectiva, uma visão de mundo. Quando você já determina qual é o problema público, como ele deve ser resolvido, isso já é uma visão de mundo. É uma forma de ver a atuação política. Logo, já é uma ideologia. Todos os atores políticos têm ideologias, inclusive nós, cidadãos. Alguma dúvida sobre esse conceito geral, genérico de ideologia? Davi? Davi levantou a mão? Pois não, Davi. Que eu fiquei meio confuso, porque. Mas acho que você já respondeu. Que estava aqui dizendo assim, conjunto de ideias e de valores que tem como função orientar comportamentos políticos e coletivos. E teve uma hora que. Posso ter ouvido errado, tá, professora? Eu entendi que você disse assim, que os políticos que têm ideia ideológica, sabe? Não só os políticos, Sim. todos os atores políticos. Quem são os atores políticos? Grupos. Nós vimos lá na primeira aula que política não é só uma coisa de políticos profissionais. Política é coisa de todo grupo social, de Sim, todas sim. as pessoas, né? Não, mas o que eu. É que eu fiquei meio com dúvida porque eu pensei que, lendo o texto, né? Eu pensei que, no caso, seria a nossa opinião do povo para os políticos que estão lá governando, entendeu? Nossas ideias, eu entendi isso. Mas você conseguiu Então, abrir mais o meu pensamento. é um conjunto de ideias e são várias ideias diferentes, não necessariamente as ideias que estão no poder. Tá? Nós vamos ver aqui como as várias ideologias surgiram e elas se desenvolveram ao longo do tempo. São muitas. Já deixo aqui, já dou spoiler para vocês que não existem apenas duas ideologias, ou o lado A, ou o lado B, ou você é daqui, ou você é de lá. Não, existem muitas ideologias que surgiram a partir do século XVIII. Ideologia é um conjunto de ideias que fazem com que a pessoa se oriente no espaço público, nessa esfera política. Um cidadão, um político profissional, um grupo, pode ser uma associação, qualquer ator político, quando ele vai se movimentar politicamente, o que é se movimentar politicamente? O que é atuar politicamente? É agir de forma política, buscando seus interesses, é reivindicar seus interesses, é eleger, é se candidatar, qualquer ação direcionada a mudar uma decisão pública, a trazer decisões públicas de acordo com interesses específicos. Esses agentes públicos, que somos nós, inclusive enquanto cidadãos, nós também somos agentes públicos, não são só os políticos profissionais, como nós estudamos, todos os agentes públicos se orientam nesse mundo político. Eles têm mais ou menos uma noção do que eles estão reivindicando, qual é o problema quais são os problemas que o Estado tem que resolver, ou não, se o Estado é o próprio problema, ou como é que a gente vai resolver esse problema público. A minha rua está esburacada, esse é um problema do Estado, o Estado tem que resolver. Eu estou com um medicamento que o Estado não me fornece o medicamento, o Estado tem que me fornecer esse medicamento. Esse é um problema público. Como é que o Estado vai resolver isso? Isso tudo é atuação política. E toda ação política de todo agente político é orientada por um conjunto de ideias. Ideias sobre o quê? Sobre o que é a política, qual é o papel do Estado, quais são os problemas a serem resolvidos, os problemas públicos a serem resolvidos, de que forma eles vão ser resolvidos. Isso tudo são norteados, todos esses elementos são norteados pela ideologia. A ideologia nos faz ter um recorte da realidade e verificar e definir quais são as nossas prioridades, o que a gente acha, o que o Estado tem que fazer, não tem que fazer. Entendem? Então, é um conjunto de ideias. Um conjunto de ideias que vai orientar as pessoas em como agir politicamente.
Esse é um conceito mais genérico. Conseguiu pegar, Davi? Consegui sim, Exemplos. professora. Obrigado. Beleza. Eu vou Pode dar falar. uns exemplos de ideologia para vocês. Liberalismo, conservadorismo, socialismo, anarquismo, social-democracia. O liberalismo vai se dividir em liberalismo conservador, né? O liberalismo. Enfim, nós vamos ter 1 milhão de formas de ver o que de perspectivas, 1 milhão de perspectivas sobre o que é a política, quais são os problemas políticos e como resolver esses problemas políticos. São perspectivas diferentes. Os E partidos via têm a de ver regra. com isso? Oi? Os partidos têm a ver com a ideologia política, então? Então, os partidos, eles são uma das formas de você se organizar politicamente. Não é a única, mas eles são uma das formas. Por meio dos partidos, você consegue eleger pessoas, certo? Aqui no Brasil, você não pode ter nenhum candidato que não esteja dentro de um partido político. E, via de regra, o partido, quando ele se registra lá no TSE, via de regra não, é obrigação, ele se registra no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem um estatuto. E nesse estatuto, ele vai revelar quais são os seus ideais, os seus valores, a sua perspectiva, de fato, a sua ideologia política. Mas nem sempre aquilo que ele coloca lá no estatuto ou aquilo que está no nome do partido vai revelar o verdadeiro comportamento daquele partido na esfera pública, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente associa ideologia a partidos, porque nem sempre o que o partido vai fazer tem a ver com seu nome ou com o que está registrado no seu estatuto. Ideologia é uma coisa mais ampla do que partido político. São as ideias que vão nortear você. Se você é liberal, vou te dar um exemplo. Se você é liberal, você vai dizer: o Estado precisa, não pode intervir muito na sociedade, ele tem que intervir o mínimo. Para quê? Se você for um liberal clássico político, como dizia John Stuart Mill, você vai falar: ele só pode intervir quando houver dano, quando alguém tentar cometer um dano à liberdade de outra pessoa. Aí, neste caso, quando houver o princípio do dano, o Estado pode intervir. Mas se não houver esse princípio do dano, o Estado tem que se limitar para poder dar asas e permitir a liberdade individual. Isso vai pensar um liberal, tá? Aí, se você está falando com um social-democrata, o social-democrata vai falar: não, peraí, o Estado tem que intervir. Ele tem que intervir nas atividades econômicas, ele tem que intervir nas atividades econômicas, porque você tem que, de alguma maneira, proteger trabalhadores, você tem que diminuir a desigualdade. É papel do Estado diminuir as desigualdades. É papel do Estado regular como cada atividade econômica vai se desenvolver. Os médicos não podem se organizar como eles querem. Vamos pensar, os restaurantes não podem se organizar como eles querem. Você tem que criar uma atividade regulatória, uma agência, por exemplo, que vigie, que verifique o cumprimento de normas sanitárias. Você tem que regular a economia para que ela possam ser evitadas desigualdades e também violações e também riscos, no caso dos restaurantes, riscos à saúde, enfim. Então, os sociais-democratas e os liberais clássicos, eles vão ter visões diferentes sobre o papel do Estado. E isso não depende de partido. Você pode ter uma ideologia sem ter um partido. Todo cidadão, como eu falei, todo cidadão é um ator político. Todos nós agimos politicamente. E se todos nós agimos politicamente, todos nós agimos de acordo com uma visão de mundo, com aquilo que a gente acha sobre o papel do Estado, sobre a economia, sobre quais são os problemas públicos, como resolvê-los. Todo mundo tem uma série de achismos. E isso já é a sua visão, já é a sua perspectiva. Então, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem uma perspectiva. É claro que as ideologias, elas vão crescer em grupos diferentes e elas vão também crescer de formas diferentes na sociedade. Por exemplo, no início do século XX, era proibido você ter partidos mais à esquerda, por exemplo.
partidos de ordem socialista, ou mais à esquerda de forma geral, era proibido ter associações como sindicatos. Então você começava a reprimir determinada ideologia. Logo, no Brasil, por exemplo, no início do século XX, você vai ter uma limitação para a manifestação oficial partidária de determinadas ideologias. Mas isso daí não significa que a ideologia não existia, porque os partidos políticos não têm a ver com ideologias exatamente. Eles seguem uma bandeira ideológica, mas a ideologia é coisa de todo ator político, porque é uma visão de mundo. Então, primeira coisa que vocês têm que saber sobre ideologia: ideologia é uma visão de mundo. É um conjunto de ideias que orientam, que organizam o agir político de alguém. Tá bom? Agora, existe um outro conceito um pouco mais pejorativo de ideologia, um segundo conceito mais pejorativo. No início, quem falava de forma mais pejorativa de ideologia era até Napoleão Bonaparte. Ah, essa galera com esse conjunto de ideias aí, por aí. Mas depois, essa ideia pejorativa de ideologia foi comprada pelo socialismo científico de Marx e Engels. Então, se você estiver falando com pessoas que seguem o socialismo científico de Marx e Engels, eles vão ter ideias diferentes sobre o que é ideologia. Ideologia para o marxismo, para esse socialismo científico, é algo negativo. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, quando falamos de poder, eu falei para vocês que a base da teoria marxiana é qual? Que toda a estrutura da sociedade é a economia. A economia é o que fundamenta a sociedade. Então, tudo que acontece no cenário econômico acaba refletindo nos demais cenários. No cenário econômico, nós temos uma luta dialética, ou seja, de duas partes entre classes. Isso foi assim ao longo de toda a história, e com o surgimento do capitalismo, quais foram as duas classes que estavam em luta? Os burgueses e os proletários. Isso porque Marx está escrevendo para a Inglaterra do século XIX. Ele está vendo o surgimento da Revolução Industrial e o nascimento do capitalismo. Existem outros autores que estudam, por exemplo, o nascimento do capitalismo, como Karl Polanyi, que é um excelente autor, e ele vai estudar como, por exemplo, no capitalismo, a terra, a moeda e o trabalho, que antes, nas outras formas de acumulação de recursos, não eram consideradas mercadorias, a partir do século XIX na Inglaterra, começam a ser vistas como mercadorias justamente pelo surgimento do capitalismo. A moeda, a terra e o trabalho começam a ser vistas como mercadoria. Karl Polanyi é um outro autor que estuda o surgimento do capitalismo aí no século XIX na Inglaterra. E aí o Marx ele vai dizer que toda a estrutura da sociedade ela é formada por uma luta dialética de classes entre a burguesia, que detém os meios de produção, e os proletários, que não detêm esses recursos, que não detêm os recursos para as fábricas e que precisam vender a sua força de trabalho. E como eles precisam vender a sua força de trabalho, eles dependem da burguesia, porque sem a burguesia eles não vivem, eles não têm dinheiro para comprar recursos para viver. Né? Então, a burguesia domina os proletários, e essa dominação que acontece no campo econômico acaba passando sendo projetada como espelho em outros sistemas sociais, como a moral, como a religião, como o direito, como o próprio Estado. E aí, o que o Marx vai falar? Marx e Engels, na verdade, né? Que as ideologias, elas são falsas consciências, são formas de você achar que você está agindo politicamente, quando na verdade você está cego para o que está acontecendo verdade lá na economia. Então você acha que você tem uma posição política, um agir político, você está orientado por determinada ideia, mas essa é uma falsa consciência, porque você está deixando de ver aquilo que está acontecendo lá na base da sociedade, que é a economia, que é essa dominação da burguesia sobre o proletariado. Então a visão marxiana sobre o conceito de ideologia é uma visão pejorativa, uma visão de uma falsa consciência. E antes falado pelo Napoleão Bonaparte, né, ideologia como algo pejorativo, depois essa ideia de ideologia como algo pejorativo foi comprado pelo socialismo científico. Mas vejam, aqui nesta aula, por isso que a gente fala muito dos conceitos, porque
diz, é um autor que eu gosto, que o maior problema do mundo são os conceitos. Às vezes a gente fala as mesmas palavras, mas com significados diferentes. E esse é um exemplo. Aqui nesta aula, quando eu falar de ideologias, eu estou me referindo ao conceito geral, genérico, de ideologia como um conjunto de ideias, como uma perspectiva, uma forma de ver o mundo político, que orienta as pessoas no seu agir político. Ok? Então, quando eu falar de ideologia nesta aula, eu vou estar falando deste sentido mais genérico, que o Norberto Bobbio vai falar em sentido fraco. Tá? Sentido fraco porque é um sentido mais fluido, mais genérico. E a concepção marxiana para o Norberto Bobbio seria o sentido forte, porque é mais específico, certo? Então a gente vai falar aqui no sentido mais fraco e mais fluido, mais genérico de ideologias, tá bem? Então vejam que tem basicamente dois sentidos para essa palavra. Um sentido genérico, como visão de mundo, que te orienta lá no que você vai achar qual que é o problema público, como deve agir o Estado, que te orienta politicamente, e um conceito mais específico, usado na teoria marxiana, como uma falsa consciência que acaba obscurecendo, deixando de lado a verdadeira dominação que acontece lá no campo econômico. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Pois não, João? João levantou a mão. Boa noite, professor, tudo bem? Não, uma dúvida só em relação ao termo que a senhora utilizou. A senhora falou em visão marxiana, teoria marxiana. Estaria incorreto eu falar esse mesmo termo, por exemplo, visão ou teoria marxista? É só mesmo uma questão de terminologia. Obrigado. Ah, uma Boa boa noite. pergunta. Boa noite, João. É uma boa pergunta. Então, é, geralmente, entre o pessoal que estuda ciência política e o próprio pessoal que segue a teoria marxiana, eles preferem o termo marxiano. Acho que nunca, na verdade, eu nunca estudei o porquê eles preferem esse termo, mas pelo que eu sei, é porque a ideia de teoria marxista ela é muito ampla e em alguns momentos, em alguns contextos, ficou um pouco pejorativa e eles mudaram para a teoria marxiana. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Teoria marxiana ou marxista refere-se, ambos os termos referem-se às ideias do socialismo científico de Marx e Engels, tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. O Luan pergunta aqui, então me parece que a ideologia é mutável de acordo com o tempo, mas impossível uma sociedade viver sem, porque a própria ideologia molda os indivíduos. Ah, é verdade, você lembrou bem, Luan. A música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. É basicamente isso, Luan. Cada pessoa, ainda que você não saiba, eu acho que o Estado tem que agir assim, acho que o Estado tem que agir assado, eu acho que as decisões políticas são ruins, essas são melhores. Quando você faz esse cálculo, você já está seguindo determinada ideologia, ainda que você não saiba o nome da ideologia. E às vezes você pode seguir mais de uma, tá bom? As ideologias, elas, às vezes você pode seguir uma ideologia para determinado assunto e outra ideologia para outro tema político. Mas toda vez que você está agindo politicamente, tem ideias sobre como deve ser o agir político, você, na verdade, está manifestando uma ideologia. Ainda que você não saiba o nome oficial que a ciência política dá para ela. Você pegou aí o X da questão, Lu. Muito bom. Seguindo aí. Então, ideologia, eu quero uma para viver, já dizia Cazuza, né? E aí, Cazuza fala que ideologia eu quero uma para viver porque existem muitas ideologias. E aí, essa é a coisa mais legal e interessante do estudo das ideologias, meus amigos. O ser humano é muito diverso. O ser humano pensa sobre o agir político, os problemas públicos, como resolver os problemas públicos, de muitas maneiras muito diferentes. E ao longo do tempo, e ao longo das eras, e também em lugares diferentes, as pessoas necessariamente vão pensar diferente. O pensar diferente e ideologias diferentes é a coisa mais normal dentro de uma sociedade politicamente organizada. Acreditem se quiser. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos bagagens diferentes, perspectivas diferentes, leituras diferentes. Nós fazemos leituras da realidade diferentes.
Uma pessoa que mora em determinado lugar, que tem determinado padrão de renda, uma pessoa que teve acesso a determinados livros vai pensar diferente de outra pessoa que não teve o mesmo acesso, por exemplo. Isso já marca uma mudança de pensamento. Agora, e se a gente pensa nisso ao longo da história? Uma pessoa lá no século XVIII na França e uma pessoa do Brasil do século XXI, elas não podem também, por causa dos seus contextos super diversos, pensar de forma diferente? Sim. Então, meus amigos, as ideologias, elas mudam conforme o tempo e conforme o espaço. E conforme o contexto político em que elas se encontram. E aí, o que isso resulta? Uma ampla gama de ideologias diferentes. E como eu dizia para vocês, essa é a parte mais interessante da matéria. Não existem apenas dois lados. Não existem apenas lado A, lado B. Não existe apenas esquerda e direita. Aliás, a gente vai falar abaixo. Esquerda e direita em si não são ideologias. Esquerda e direita são posições políticas, formas de classificar uma ideologia comparada à outra. E eu já vou explicar isso melhor para vocês. Então, ideologia política não é esquerda e direita. Ideologia política é um conjunto de ideias que a ciência política foi estudando ao longo do tempo e catalogando, pegando a caixinha. Olha, essas ideias aqui são parecidas, vamos dar um nome. Pá. Próximo. Olha, essas ideias aqui que estão vindo desse país são parecidas, vamos colocar aqui um nome. Pronto. E assim a gente vai criando várias caixinhas ao longo do tempo, ao longo da história. E mesmo essas caixinhas que surgiram na Europa, quando elas vêm para outros países como o Brasil, elas assumem formas diferentes. Então, o que é liberalismo político na Europa, quando vem para o Brasil, adota outras feições completamente diferentes. Por quê? Ideologia muda no tempo e no espaço. E aí, o legal é a gente descobrir que tem muitas e muitas caixinhas. E com o estudo dessas caixinhas, você pode duas coisas. Primeiro, se identificar com alguma das ideologias e começar a nomear. Ah, gente, eu sempre pensei que o Estado deveria ser assim. Caramba, eu concordo com essa ideologia aqui. Você começa a nomear as suas ideias sobre determinado agir político. E dois, segundo benefício, você começa a entender como foi construído ideologicamente o nosso país. Quais eram as ideologias, por exemplo, quando nós criamos a nossa primeira Constituição em 1824? Quais eram as ideologias dominantes lá em 1822, quando nós nos tornamos independentes? Quais foram as ideologias que se sucederam nas várias rupturas institucionais que nós tivemos? Nós tivemos 8 constituições, 8 rupturas institucionais, 8 mudanças do Estado Nacional Brasileiro. E aí a gente consegue entender como nós chegamos ao presente. Nós conseguimos entender a história, a cultura política brasileira, através do estudo das ideologias. Então, aí, as ideologias vão te permitir identificar as suas próprias, mas não apenas isso, entender como essas ideologias permitiram a ação política, formando uma cultura política no Brasil, desde a sua Constituição, ou até antes disso, quando nós éramos colônia de Portugal. E como é que isso chegou até a gente? Essa é a parte mais legal. Ok? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Beleza. Vamos então estudar algumas das ideologias, onde elas nasceram, como elas nasceram, o que elas dizem. Já adianto que nós não vamos conseguir falar de todas as ideologias. Já adianto que a gente não vai conseguir dar a profundidade de cada ideologia. Isso daqui daria um semestre de curso moleza. Na Faculdade de Ciência Política vocês poderiam ver. Aliás, cada uma delas já daria um semestre de curso, porque nós temos muitos autores. Mas eu vou tentar, de maneira simples, explicar para vocês como elas surgiram e as principais diferenças entre elas, tá bom? Mas vamos fazer isso por data. Então, nós vamos viajar no tempo. Vamos lá, voltar para o século XVIII. O que está acontecendo no século XVIII, meus amigos? Está acontecendo o surgimento, nós passamos pelo surgimento dos Estados Nacionais.
Nem sempre a sociedade política se organizou em estados nacionais. Nós tivemos outras formas de organização política. Na Idade Moderna, surgem os estados nacionais, que vão se disseminando primeiro pela Europa e depois pelo mundo inteiro. E hoje em dia, o Estado Nacional é a principal forma de organização política, mas nem sempre foi assim, certo? Quando isso surgiu? Lá na Idade Moderna. Ok? Tanto é que hoje você vai para as Olimpíadas, você divide as categorias, todos os atletas por países, por estados nacionais. Você fica triste quando a seleção brasileira toma aquela pancada da seleção argentina. Por quê? Porque hoje em dia você não consegue conceber mais o mundo não dividido em estados nacionais. Embora o fenômeno da globalização tenha afetado um pouco isso, né? Tenha nos integrado mais a outros estados, mas ainda os estados nacionais são muito importantes. Então, quando nascem os estados nacionais? Lá no início da Idade Moderna. E como é que nasceram os estados nacionais? A gente estudou lá com Hobbes na semana passada. Eles nasceram basicamente personificados na figura do rei, do monarca absolutista. Meus amigos, quando o Estado Nacional nasce, as pessoas que podiam tomar decisões públicas eram muito poucas. Era um grupinho muito pequeno. Eram os monarcas com os seus aliados da nobreza. Então, quem podia agir politicamente, quem podia tomar decisões públicas, era um grupo muito pequeno. O Estado Nacional ele nasce centrado na figura do monarca. Tanto é assim que nós vamos estudar, o Estado Nacional nasce quando nasce um conceito de soberania. O Estado tem um poder soberano, aquilo que a gente falou nas aulas passadas, né? Quando nasce o conceito de soberania, a soberania era como que personificada na figura do rei. O rei personificava a soberania, o poder do Estado. Isso significava que o rei fazia tudo? Não, mas que ele tinha poder para decidir sobre tudo, sobre todas as competências do Estado. O rei podia criar leis, o rei podia julgar casos, o rei podia fazer políticas públicas, determinar tributos, por exemplo. O rei podia tudo. E é claro que ele delegava essa função para os seus correligionários. Ele não fazia tudo propriamente dito. E nem ele estava sozinho, ele tinha uma base de apoio. Mas o rei, potencialmente, em termos de poder, ele tinha um poder quase que ilimitado. Ok? Então, nós temos aí o absolutismo monárquico na Idade Moderna. Os estados nacionais nascem absolutistas. E aí, os grupos econômicos que estão surgindo, especialmente a burguesia, que enriqueceu com o mercantilismo, que enriqueceu com as trocas comerciais, eles começam a perceber, esses representantes da burguesia, que eles têm poder econômico, que eles fazem até algumas barganhas com os monarcas, mas eles não têm poder político. Eles não podem participar politicamente, porque está ali o rei fechado com seu grupo lá de nobres, com o clero, que dá subsídio também, que é um outro apoio político. Eles não têm voz política. A burguesia nasce sem voz política. E aí eles começam a reivindicar voz política. Por quais meios? Quais eram os meios? Nos meios intelectuais. E aí surge um movimento intelectual chamado Iluminismo, lá no século XVIII, que é justamente uma tentativa de você racionalizar o Estado, de você entender como é o Estado, de entender que esse Estado deve ser limitado por leis, de entender que esse Estado tem que permitir maior participação política, certo? E isso começa a nascer onde? Nos círculos intelectuais, com os filósofos políticos. Um grande exemplo é o John Locke, sobre o qual nós falamos na aula passada. John Locke, que dizia que no estado de natureza o homem tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade. Portanto, nesse novo estado político que ele cria com o contrato social, o homem tem que ter o direito de participar. O homem tem que ter o direito de criar as leis. Ou seja, o parlamentarismo é um bom sistema. Não é o rei governando sozinho. São os representantes do povo criando leis e criando leis que sejam protetivas desses direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Nós falamos disso lá na aula passada, né? Nós falamos do Locke. Então, Locke vai ser um dos autores
iluministas. E Locke, quando ele defende que o Estado tem que ser limitado pelos direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, ele vai ser chamado também de pai do liberalismo político. E aí temos a nossa primeira ideologia política surgindo como uma afronta, como um confronto ao absolutismo monárquico, que é o liberalismo político. O liberalismo nasce, dentre outros autores, de John Locke, dessa ideia de que o Estado não pode tudo. O poder do Estado, ou seja, o poder do rei, não pode ser ilimitado. O poder do Estado tem que ser limitado por leis. Leis que garantam os direitos naturais, leis que garantam proteção à vida, à propriedade e especialmente à liberdade. E aí nasce a ideologia liberal. Aí nasce o liberalismo, a nossa primeira ideologia política moderna. E aí, meus amigos, dessa ideologia, essa ideologia vai florescendo e vai resultar nas chamadas revoluções liberais ou revoluções burguesas, todas elas contra o absolutismo monárquico, né? Primeiro a Revolução Inglesa, depois a Revolução Estadunidense, que culmina na independência das 13 colônias, né, da Inglaterra, aqui na América, e depois a Revolução Francesa. E na época da Revolução Francesa, surge uma galera que não concorda com os liberais, especialmente um cara chamado Edmund Burke. Vou colocar aqui o nomezinho para vocês no chat, ó, John Locke, para vocês pesquisarem. O que o Edmund Burke vai falar? Peraí. Essa galera tá querendo mudar o Estado. Essa galera tá querendo criar leis, criar constituição, limitar o poder do Estado, mudar o nosso regime político. Eles estão querendo mudanças muito rápidas. As mudanças rápidas, elas não levam a coisas positivas. Nós somos muito céticos. Nós não acreditamos muito em mudanças muito rápidas. Nós queremos mudanças, sim, mas que sejam graduais e que não ataquem a ordem, que não ataquem as hierarquias da sociedade, que não ataquem as coisas como elas são, as estruturas sociais. Mudanças podem acontecer, mas elas não podem nunca ferir as estruturas, a tradição, a hierarquia, a ordem. Porque se essas mudanças mudarem a hierarquia, a ordem, elas vão trazer o caos. Mudanças muito rápidas trazem o caos. Quem é essa galera que surge como um pensamento oposto ao liberalismo? Os conservadores. Então, nós já temos aí no século XVIII duas ideologias nascendo: liberais e conservadores. Os liberais que entendem que o Estado tem de ser mudado, que o Estado tem de ser restrito por meio de leis, que as hierarquias de nobreza do clero devem ser completamente modificadas, que o Estado tem que se limitar para proteger uma esfera de liberdade do cidadão. Esses são os liberais. Em oposição a esse pensamento, aqueles que discordam, né? Principalmente começando aí com Edmund Burke, nós vamos ter a ideia daqueles que, opa lá, nós somos céticos em relação a mudanças rápidas, porque mudanças rápidas levam ao caos. Nós queremos buscar a ordem, manter a ordem social, manter as hierarquias, manter a estrutura social como ela é, porque nós queremos evitar o caos, queremos manter as tradições. Esses são os conservadores. Certo? Então, nós já temos aí no século XVIII duas ideologias. E aí a gente vai fazer um salto agora para o século XIX. Antes disso, eu só vou dar uma préviazinha para vocês sobre a questão da direita e da esquerda. Direita e esquerda, quando o liberalismo nasce, meus amigos, o liberalismo ele nasce à esquerda. Professor, os liberais à esquerda? Sim, porque nós temos aqui duas ideologias: os conservadores e os liberais. Digamos que à esquerda, a ciência política classifica aquelas ideologias que pretendem uma ruptura das estruturas sociais um pouco mais densa, uma ruptura de instituições políticas ou instituições econômicas. E à direita, aqueles que visam mais
a uma ordem de estruturas políticas e econômicas, a uma ordem da estrutura social, a manutenção de uma determinada ordem na sociedade, das hierarquias, das tradições. Então, eu tenho os liberais e os conservadores. Os liberais nascem à esquerda dos conservadores e os conservadores à direita dos liberais. Porque nós só temos duas ideologias, tá? Então, se só nós temos duas ideologias, eu só consigo classificar uma em relação à outra. Os liberais estão à esquerda e os conservadores à direita. Estão à direita de quem? Os liberais estão à esquerda dos conservadores e os conservadores estão à direita dos liberais. Então, sempre que a gente for falar esquerda e direita na sociologia, na ciência política, a gente vai falar, por favor, cuidado com o microfone, a gente vai falar comparando ideologias, tá? Já estou dando uma prévia do que é esquerda e direita, é uma forma de comparar uma ideologia em relação a outra. Se elas se assemelham, se elas se distanciam. E esquerda e direita não são em si ideologias, tá bom? Mas aí, seguindo, já vou abrir aqui para fala, Maxwell. Então, nós temos os liberais e os conservadores nascendo no século XVIII. Quando a gente pula para o século XIX, o que está acontecendo no mundo? A Revolução Industrial se intensificou, você tem o crescimento da indústria têxtil, está em pleno vapor. Eu até recomendei a vocês os filmes, né? O Germinal e Dães, um Grito de Justiça. São filmes que retratam essa época. Você tem os trabalhadores, primeiro, percebendo que eles estão sendo, de alguma maneira, explorados, que eles estão sofrendo, que eles não têm muitas perspectivas econômicas, porque eles trabalham a cada dia para ganhar ali o seu sustento, que eles estão sendo submetidos a formas de exploração, de abuso sexual, abuso moral, que as crianças têm de trabalhar, que as crianças morrem, que os trabalhadores morrem, que as jornadas são exaustivas. Você começa a ter essa situação. E aí, paralelamente a isso, você vai ter grupos sociais que vão perceber que as revoluções liberais criaram novos regimes políticos que não contemplavam todos os grupos sociais. Por exemplo, mulheres não podiam votar. A grande massa de analfabetos não podia votar. Você tem um grande número de pessoas excluída da voz política, pessoas que não têm voz política. Então, depois das revoluções liberais, a burguesia chegou ao poder, as constituições foram criadas, você limitou o poder do Estado, o Estado de fato ficou reduzido, permitindo que as pessoas pudessem desenvolver as suas fábricas, desenvolver as suas atividades econômicas. Porém, você tem uma percepção generalizada de que nem todos os grupos conseguiram voz política. Nem todos os grupos conseguem se fazer representar nessa nova sociedade. Quando a burguesia toma o poder, você não tem voz política para muitas pessoas. E, paralelamente, você tem esse problema da exploração do trabalho. Então, começa a surgir, tanto no campo político quanto no campo teórico, pensamentos a respeito do que está acontecendo. E vejam que eu estou sempre falando da Europa, né? Porque naquela época, a Europa e os Estados Unidos, um pouco depois os Estados Unidos, né, vão ser o centro do mundo. Então, as ideologias que nós estudamos são ideologias eurocêntricas, porque ali era o centro do mundo. Eles são os autores europeus vão ser aqueles que vão fazer tratados sobre a sua época, sobre a sua ideologia, e que vão ser lidos em outros lugares, que vão ser lidos aqui no Brasil, que vão ser seguidos por outras pessoas, porque culturalmente a Europa e depois os Estados Unidos eram o centro do mundo. Então as ideologias nascem basicamente na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Então, no século XIX, nós temos outros problemas. A democracia liberal criada pelos burgueses após a Revolução Burguesa não contempla todo mundo. E os trabalhadores estão sendo explorados e eles querem uma mudança, eles querem voz política para mudar a sua própria condição. Tem um autor da sociologia política que fala sobre isso, que é o
Marshall, Theodore Marshall, e ele vai falar como os trabalhadores precisavam, queriam e buscavam voz política nessa época, porque eles queriam um Estado. Já vou abrir, Bruno, para falar, tá bom? Eles queriam um Estado que que de alguma maneira pudesse criar limitações, leis, que criasse ali, que ordenasse o trabalho, porque o Estado estava simplesmente paralisado. O Estado realmente tinha sido restringido, ok? Nesse primeiro momento. Pois não, Bruno levantou a mão, Pedro levantou a mão, Bruno. Professora, Diga aí. Oi. Boa noite, Bruno. Bruno? professor, foi engano, eu apertei aqui sem querer. Sem problema. Quem levantou mais a mão? Maxwell. Foi Maxwell. Olá, professora, tudo bem? Olá, Está me ouvindo tudo bem? bem? Estou te ouvindo. Boa noite para a senhora, boa noite a todos e todas. Vou só pedir que seja bem rapidinho, tá? Tudo Porque bem. a gente tem muita coisa para ver. Tá bom. Professora, como foi retratado na última aula, eu coloquei minha posição como polímata e amo filosofia. Nesse quadro que a senhora apresentou na projeção, temos vários temas de ideologia. Eu gostaria de saber, depois que eu ingressei no curso de filosofia, o entoísmo, né? O estoísmo, desculpa a pronúncia, que ainda é um pouco complicada. Estoicismo, ótimo. Ele deu início a esses comportamentos porque hoje temos a figura da criminalização do pensamento, né? Chamado a criminalização do ideologismo. Isso tudo é ideologia, ideologia. Mas a filosofia que deu início ao tema da ideologia. Então, uma é anexa à outra. O que a senhora acha? O estoicismo, ele deu início a esses temas? Vamos lá. O estoicismo é uma corrente filosófica lá da Grécia Antiga. O que acontece, Maxwell? Aqui a gente está falando sobre ideologias modernas. Existe um estudo na ciência política se nós podemos considerar ideologias aquelas que foram estabelecidas antes da Idade Moderna, tá? Até sim. E você tem algumas bases do pensamento que se prolongam com o tempo e dão origem a alguns desses pensamentos aqui que vão influenciar os autores de cada um deles, como, por exemplo, John Locke. Só que aqui eu estou fazendo um recorte primeiro porque a gente está pensando em ideologias tal como a ciência política pensa. E a ciência política ela faz esse recorte da Idade Moderna, tá? Então, sim, você pode dizer que existem filosofias antigas, filosofias do período clássico, que vão influenciar, de alguma maneira, esses autores dessas ideologias aqui, sim. O pensamento teórico, ele é sempre contínuo, né? Todo mundo é discípulo de alguém. Rara vez você tem alguém que, de fato, inove completamente em algo. Então, sim, se você for pesquisar bases filosóficas de cada uma das ideologias, você pode encontrar, sim, bases no período clássico. Só que o recorte que a ciência política faz, e pelo menos o que eu sigo, é o recorte da Idade Moderna, as ideologias que nascem a partir do século XVIII, com o nascimento do liberalismo, especialmente dentro do contexto do Estado Nacional, que é um fenômeno da Idade Moderna. Beleza? Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Então tá, a gente falou do liberalismo, a gente falou do conservadorismo, e aí eu contei para vocês que a burguesia chegou ao poder por meio das revoluções liberais e que essa democracia estabelecida, especialmente, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França não tanto, porque a Revolução Francesa não deu bem origem a uma democracia. Mas, enfim, esses regimes não deram voz política para todo mundo, nem todo mundo podia participar. Ainda com as revoluções burguesas, você tem muita gente que não está participando, não tem voz política. E essas pessoas são justamente as pessoas mais exploradas e marginalizadas. E aí, o liberalismo, foi essa filosofia que surgiu lá no século XVIII, e aqui um parênteses, tá? O liberalismo, ele depois vai para o campo econômico, com Adam Smith nessa mesma época, né? Ele vai, no século XVIII, ele vai para o campo econômico com Adam Smith, e um pouco antes com Bernard de Mandeville, uma galera que vai pegar a linha liberal e vai aplicar à economia.
Mas eu não vou falar delas porque isso aí vai ser assunto de economia política, tá? É uma outra disciplina. E não vai dar tempo de falar sobre isso. Busquem depois a Fábula das Abelhas, de Bernard de Mandeville, para vocês entenderem as origens do pensamento do liberalismo econômico. Mas então o liberalismo ele nasce no século XVIII, só que quando chega no século XIX e se depara com essa situação, o liberalismo entra em crise. E aí você vai ter uma série de outras ideologias surgindo por conta dessa crise do liberalismo no século XIX. Quem vai ser um dos grandes defensores do liberalismo no século XIX? Que mantém ali a sua posição no liberalismo? John Stuart Mill. John Stuart Mill vai ser um dos maiores filósofos liberais do século XIX e eu, inclusive, recomendo muitíssimo que vocês o leiam. Ele tem um livro chamado Sobre a Liberdade, que é muito interessante. John Stuart Mill, ele vai defender justamente, a gente já falou um pouco sobre ele na aula sobre poder. Ele vai defender que o Estado ele não pode intervir na vida do indivíduo, na liberdade, senão para evitar e prevenir o dano. E John Stuart Mill vai ser um dos grandes fomentadores e partidários da democracia representativa. Tanto é assim que hoje, quando a gente fala em democracia representativa, a gente chama também de democracia liberal. Que é a democracia liberal ou democracia representativa? É essa em que você vota nos seus representantes e você dá a eles um manus dácio, um mandato, né? Um mandato, manus dácio, você dá a eles em mãos a possibilidade de tomar decisões por você. Essa é a democracia representativa, também chamada de democracia liberal. Ok? E o John Stuart Mill ele vai ser partidário da democracia representativa e ele vai dizer que a democracia representativa não pode virar uma ditadura da maioria. A democracia representativa tem que representar o maior número possível de grupos, inclusive os grupos minoritários. Por isso ele vai ser um dos maiores partidários, por exemplo, do voto feminino, porque ele acredita e ele defende isso no seu livro sobre a liberdade, né? Que as pessoas de fato participem politicamente, que a participação política por meio da democracia representativa seja tal que dê autonomia ao próprio indivíduo para ele poder desenvolver as suas próprias capacidades. Então, John Stuart Mill vai ser um dos grandes liberais do século XIX. Não é que o liberalismo morre, temos grandes autores como John Stuart Mill, mas o liberalismo vai sofrer uma crise, justamente por conta desse contexto turbulento do século XIX. Quais vão ser as ideologias que vão nascer no século XIX? Primeiro, ideologias contrárias ao liberalismo, né? O socialismo científico. Eu vou citar aqui algumas, não são todas, tá? Tem mais. Mas o socialismo científico, o anarquismo, a social-democracia e a doutrina social da Igreja Católica. 4 ideologias. Caramba, professora, se eu somar essas 4 com as 2 lá do século XVIII, eu tenho 6? Então quer dizer que não existem só 2 ideologias. Existem mais? Sim. 6 ideologias só aí. Essas que a gente contou de uma forma bem genérica no século XIX. Depois essas ideologias vão se ramificar e vão criar subideologias, tá? Então elas ficam ainda muito mais ricas. O socialismo científico nasce com Marx e Engels. Justamente aquilo que eu já falei para vocês, a ideia de que lá na sociedade, lá na estrutura da sociedade, existe um conflito de classes entre burguesia e proletariado. E o que o socialismo científico vai propor como forma de resolver isso? A descrição da sociedade que Marx faz é muito interessante. Eu acho que o problema dele está na como é que a gente vai resolver isso, né? Que aí é a praxis. O que a gente vai fazer? O que o Marx e Engels vão propor? Eles vão propor através lá do Manifesto Comunista, né? Primeiro, que os trabalhadores do mundo inteiro se unissem, que as fronteiras dos estados nacionais não existissem mais, que os trabalhadores tomassem o Estado, que ficou popularmente chamado aí como ditadura do proletariado, né? Os trabalhadores vão tomar o poder do Estado e os trabalhadores vão abolir o que está acontecendo na economia, vão mudar a estrutura econômica e eles vão simplesmente acabar com a propriedade privada, certo? Planificando a economia, o Estado
que está ali sob o governo dos trabalhadores, vai planificar a economia, acabar com a propriedade privada para justamente mudar a situação que está aqui na base do conflito de classes. A situação da economia. Então, os trabalhadores unidos tomam o Estado para mudar a estrutura, para mudar a economia, para mudar a forma capitalista de acumulação. Basicamente é isso, tá? Aí, vai ter uma galera que vai concordar com Marx sobre o problema da economia, sobre a luta de classes, mas eles vão falar, opa, peraí, isso daí não está certo. Os trabalhadores tomarem o Estado? Não. O Estado é um dos problemas, é uma das coisas que mantém a dominação as desigualdades sociais, a dominação da burguesia sobre o proletariado. A gente tem que acabar com o Estado. Aí nasce o anarquismo. Um dos grandes representantes do anarquismo será o Bakunin, um russo, certo? Aí nasce uma outra galera falando, não, peraí, a gente concorda que, de fato, o Estado está aí quietinho na dele, deixando a atividade econômica rolar solta e isso está explorando muita gente, criando muita desigualdade. O Estado tem que intervir. O Estado, ele de fato tem que fazer algo para diminuir a desigualdade social, para erradicar a pobreza e diminuir a desigualdade social. Mas o Estado não pode fazer isso por meio de uma ditadura, não. O Estado tem que fazer isso por meio da democracia. O Estado deve intervir, mas o Estado deve intervir por meio democrático. Essa vai ser a social-democracia, que nasce com um alemão chamado Ferdinand Lassalle, cujos escritos vocês vão estudar lá em Teoria da Constituição no próximo semestre, porque ele também foi um autor constitucionalista. E ele vai criar um partido dentro da Alemanha. Na verdade, a Alemanha estava se unificando nessa época, né? E ele vai dizer, não, o Estado, de fato, tem que agir para diminuir as desigualdades, mas tem que fazer isso por vias democráticas e não por meio de uma tomada de poder. Essa é a social-democracia. E você ainda vai ter a doutrina social da Igreja Católica. Nessa época, no século XIX, a Igreja Católica edita uma bula, Papa Leão XIII, se eu não me engano, edita uma bula papal, uma carta papal chamada de Rerum Novarum. Eu vou colocar, se eu não me engano, eu coloquei até para vocês lá no AVA. A Rerum Novarum, que é o que a Igreja Católica vai entender daquele contexto político. E eles vão dizer, olha, nós concordamos que há muita desigualdade, mas essa desigualdade não pode ser diminuída abolindo a propriedade privada, como querem os socialistas e os anarquistas, porque a propriedade privada ela foi dada por Deus. O que deve ser feito, então? Os trabalhadores e os empregadores, né, devem viver como irmãos e cooperar. Então, os empregadores devem concordar com a limitação da sua própria atividade, com direitos trabalhistas, com restrições da sua própria liberdade em benefício dos seus irmãos trabalhadores. Mas a propriedade privada eu não posso mexer. A propriedade privada foi instituída por Deus. Então, nós temos aí só 4 ideologias que nasceram nesse contexto, né? Nesse contexto de efervescência dos trabalhadores tentando ter voz política. Inclusive, os trabalhadores fazem vários movimentos, criam vários movimentos operários. Um dos movimentos operários mais famosos, né, é a chamada Primeira Internacional Socialista, que tem representantes de vários trabalhadores, que é criada lá na Inglaterra, Primeira Internacional Socialista. E aí, essa galera que está ali criando sindicatos, lutando, fazendo a Primavera dos Povos, que vocês estudaram na história, na França, ali naquela região, eles estão lutando politicamente e, ao mesmo tempo, no campo teórico, estão surgindo socialismo científico, social-democracia, doutrina social da igreja e anarquismo. 4 novas ideologias. Quando essas ideologias nascem, nós tínhamos liberalismo e conservadorismo, né? O liberalismo estava à esquerda, o conservadorismo à direita. Quando nascem essas ideologias que querem maior ruptura ainda da sociedade, o liberalismo é empurrado para o centro. Então, o liberalismo que nasceu à esquerda, ele vai ser empurrado para o centro. E só nessa brincadeira nós já temos
ideologias. 6 ideologias. Recapitulando, o liberalismo, que nasce lá no século XVIII e no século XIX tem John Stuart Mill como seu grande representante. O conservadorismo, que nasce no século XVIII como oposição ao liberalismo. No século XIX, nasce o socialismo científico, nasce o anarquismo, nasce a doutrina social da Igreja Católica e nasce a social-democracia. E, meus amigos, como eu falei para vocês, essas ideologias, elas nascem nesse contexto da Europa, tá? Mas depois, ao longo do tempo, elas vão se modificando. O socialismo científico hoje é muito diferente do socialismo científico de Marx do século XIX, porque Marx está escrevendo para a sua realidade. A realidade hoje é muito diferente. A social-democracia, para vocês terem ideia, eu sou uma grande estudiosa da social-democracia, eu simpatizo muito com a social-democracia e com o liberalismo do bem-estar social. São duas ideologias que eu sou bastante simpática. A social-democracia, ela vai ter 3 vertentes. Ela vai nascer ali no século XIX com Ferdinand Lassalle na Alemanha, mas depois ela vai florescer no século XX. E ela vai florescer na Alemanha, vai florescer na Inglaterra e nos países escandinavos, da Península Escandinava. Então, a Finlândia não é considerada um país escandinavo exatamente, mas Noruega, Dinamarca e Suécia. 3 vertentes completamente diferentes. Se vocês forem estudar como a social-democracia nasceu em cada um desses países, floresceu em cada um desses países no século XX, vocês vão falar, caramba, mas como um pensamento é diferente do outro? Por quê? As ideologias, elas surgem, mas elas vão criando ramificações, diferenças, mudanças ao longo do tempo. E aí, é interessante você ver as ideologias como um espectro da luz visível. Não sei se vocês sabem, mas quando você vê um arco-íris, por que o arco-íris se forma? Porque as gotículas de água suspensas na atmosfera terrestre acabam fazendo com que a luz do Sol, que é uma luz branca, e a luz branca é formada por todo o espectro de cores, né? Sofra um fenômeno chamado de refração. E aí a luz vai se refletir e vai se decompor em várias cores diferentes. Por isso você tem o arco-íris. Se você olha de longe, o arco-íris tem 7 cores bem delimitadas. O azul é bem diferente do vermelho, que é bem diferente do verde, que é bem diferente do amarelo. Mas se você começa a enxergar os pontos ali de interseção entre essas luzes, vocês vão perceber que existem ali alguns pontos em que uma luz você acha que é meio vermelho, meio amarelo, o outro que é meio azul, meio roxo, o outro que você não sabe se é amarelo ou é verde. Por quê? Existem nuances de cor. Se você vai longe, você vê 7. Mas se você vai se aproximando, você vai vendo que existem mais e mais cores. Existem várias nuances. E assim também são as ideologias políticas. As ideologias políticas, elas nascem, são catalogadas pela ciência política, mas ao longo do tempo, conforme elas se desenvolvendo, elas vão adotando algumas nuances. E aí umas vão se aproximar mais das outras, de modo que até às vezes é difícil você dizer qual é a ideologia política que está aqui, se é um liberalismo social ou se é uma social-democracia, você não sabe determinar muito bem. Por quê? Porque elas estão se aproximando tanto no espectro que a nuance está se aproximando tanto da outra nuance que você já tem dificuldade até de classificar. Então, pensem as ideologias como o espectro da luz visível, como um arco-íris. Se você consegue olhar de longe, você vê bem determinadas as posições. Mas se você se aproxima e começa a ver as nuances, você vai ver que às vezes é difícil até determinar qual é qual. Porque as ideologias ao longo do tempo, elas se modificaram, elas foram sofrendo várias nuances. O liberalismo, por exemplo, que nasceu o liberalismo político, depois ele vai se dividir em liberais conservadores, liberalismo conservador e o liberalismo social progressista.
Depois, esse liberalismo conservador vai se dividir entre liberalismo conservador e libertarismo. Alguns chamam de anarcocapitalismo, que é a ideia de que vamos abolir o Estado para que o mercado possa regular toda a sociedade. Cara, e só o liberalismo já produziu várias nuances diferentes. A social-democracia é a mesma coisa, o socialismo a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, essas ideologias vão se modificando e criando nuances. E elas chegam aqui ao Brasil também de uma forma diferente. Vou recomendar a vocês, vou colocar lá no grupo para quem quiser. É um livro enorme, tá? É um livro de 700 páginas de um cientista político brasileiro chamado Christian Lynch. Ele é professor do Instituto de Ciência Política aqui do estado do Rio de Janeiro, o IESP, né? E ele lançou recentemente um livro chamado As Fundações do Pensamento Político Brasileiro. E ele está estudando como essas ideologias do século XVIII e XIX vieram aqui para o Brasil. Por exemplo, ele vai dizer que o liberalismo, quando ele nasce aqui, ele vai se dividir em dois. O liberalismo mais conservador e um liberalismo mais cosmopolita. O conservadorismo também vai vir para cá, para o Brasil. O conservadorismo lá do Edmund Burke vai vir para o Brasil também. Só que quando chegar aqui, ele vai virar um conservadorismo mais nacionalista e um conservadorismo um pouco mais moderado. Os nacionais conservadores vão ser tão nacionalistas, que no futuro alguns deles vão virar socialistas. Vão virar na verdade, não é exatamente socialista, mas é um desenvolvimentismo social ali no início do século XX. Então, vocês vão estudando as origens do pensamento político brasileiro e vão vendo que essas ideologias chegaram aqui de formas diferentes. Isso não vai ser cobrado da prova, eu vou entrar em pormenores sobre isso, porque, como eu falei, é um livro de 700 páginas, muito interessante, mas apenas para ilustrar para vocês. Vocês que essas ideologias no Brasil já não são mais como elas foram criadas na Europa. Aqui o contexto político era diferente. A gente era uma colônia, nós éramos uma colônia, nós estávamos buscando a independência. Durante o nosso processo de independência surgem dois partidos, os liberais e os conservadores. Tem rachas dentro desses partidos, certo? Então o nosso contexto político é diferente, por isso nós recebemos essas ideologias de forma diferente. Meus amigos, com isso eu quero falar o quê? Não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês entendam a diferença de liberalismo para socialismo. Isso tudo está lá na revisão escrita, tá? Mas eu não quero que vocês decorem exatamente todos os autores ou cada uma dessas ideologias. Mas entendam que não existem apenas dois lados. Que existem muitas ideologias políticas. Tá bem? E no século XX, a gente falou do século XIX, agora vamos pular para o século XX. O que estava acontecendo no século XX? No século XX, meus amigos. Oi, pois não, Alex? Pode falar.
Pessoal, quem está com problema no vídeo, sai e entra de novo. Tenta sair e entrar de novo na sessão, tá bem? Às vezes o Collaborate prega essas peças na gente. Pois não, Alex, pode falar. Você levantou a mão? Alexandro? Mais alguém tem alguma dúvida? Alex, você está levantando a mão? Verifica se o seu áudio está aberto. Você pode estar falando com o áudio fechado. Resolveu aí, gente? Tá tudo normal? Porque para mim tá tudo normal aqui. Voltou? Resolveu? Ah, beleza. No século XX, meus amigos, para a gente concluir aí, o que acontece? No século XX, acontece a intensificação e a radicalização de algumas dessas ideologias, porque o liberalismo entra numa segunda crise, né, no início do século XX, e como uma resposta a essa segunda crise do liberalismo no século XX, nós vamos ter novas ideologias surgindo. No campo mais à esquerda, por exemplo, nós vamos ter a criação, a Revolução Russa em 1917. A Revolução Russa vai seguir alguns preceitos, a interpretação deles dos preceitos do socialismo científico marxiano. E aí eles vão passar por várias ideologias próprias criadas, né, a partir dos conceitos marxianos, como o leninismo e depois o stalinismo. O stalinismo, ele é uma radicalização total à esquerda, tá? O socialismo é um socialismo hardcore, na verdade uma ideologia bastante oposta à democracia. É a ideia de que que o Estado deve de fato controlar por meio, obviamente, dos seus aparelhos, da sua estrutura, a propriedade privada e planificar a economia de uma forma muito mais intensa do que os seus antecessores fizeram. E Stalin, especificamente, ele foi um governo muito autoritário. Então, no campo político, ele não admitia, por exemplo, pessoas com ideias contrárias. Então, ele teve ali um regime que a gente considera como totalitário, o regime stalinista. E no campo da direita, nós vamos ter o surgimento do nazifascismo. O nazifascismo extremamente nacionalista, também antiliberal, tá? Se tem uma coisa que é em comum entre stalinismo e o nazifascismo é ser contra o liberalismo. Os dois são contra o liberalismo. Passado isso, os dois são completamente opostos. O nazifascismo, ele é mais nacionalista, ele quer abolir as diferenças e um Estado autoritário para manter determinada ordem e hierarquia social daquele grupo dominante. Por que a gente diz que o stalinismo é a extrema esquerda e o nazifascismo é a extrema direita? Porque o stalinismo, ele está seguindo ali a doutrina do socialismo científico, né? E Stalin, ele determina a planificação da economia, certo? O que é isso? A abolição da propriedade privada. Então, a extrema esquerda vai ser um governo autoritário, antiliberal? Sim.
mas vai ser um governo que vai abolir a propriedade privada, a ideia de propriedade privada como um direito. Já essa extrema-direita, que é o nazifascismo, essas ideologias que nascem ali no início do século XX, eles não vão defender o fim da propriedade privada. Por isso que nós não os colocamos à esquerda. Eles não estão à esquerda, eles estão à direita. Eles querem um Estado mais autoritário, mais forte para a manutenção de determinada ordem. A ideia de que todos perdem a sua identidade, nós vamos virar uma unidade orgânica, um povo unido pelo mesmo sentimento, em torno de um líder comum, contra um inimigo comum. É um nacionalismo exacerbado, mas sem romper com a ideia de propriedade privada. Inclusive, os nazifascistas, o fascismo, ele é muito contrário ao socialismo. Então, por isso que nós colocamos em extremos diferentes. Mas ambas as posições são posições radicais, de radicalização das ideologias políticas. E aí, meus amigos, nós vamos ver daqui a pouquinho no espectro político, todas as formas de ideologia conseguem conviver dentro de uma democracia. Todas as formas de ideologia, algumas mais radicais que as outras, conseguem sentar e dialogar numa democracia. Até porque a democracia pressupõe diálogo. A democracia faz com que essas ideologias sentem para conversar. Só não conseguem conviver numa democracia os extremos. Os extremos são autoritários ou totalitários e eles não conseguem compactuar com a ideia de democracia, certo? Então a gente já vai ver essa classificação e vai ver como a radicalização de algumas ideologias, ou seja, quando elas se aproximam dos extremos, elas se tornam incompatíveis com ideais de democracia. Também no século XX, vai nascer com Margaret Thatcher, com o Pinochet, a ideia de neoliberalismo. Alguns autores contestam isso, outros concordam, mas a ideia de que é um liberalismo de caráter mais conservador, que é manter a ordem, um Estado que mantém ali a ordem, mas ao mesmo tempo um Estado que seja completamente mínimo na economia. Essa é uma vertente do liberalismo lá do século XX, o chamado neoliberalismo. O grande nome foi Margaret Thatcher, né, na Inglaterra. Tem até um filme sobre ela também, muito interessante. E aí também na década, já no século XX, nós vamos ter na década de 40, especialmente, nascendo nos Estados Unidos, a ideia do anarcocapitalismo, a ideia de um anarquismo, porque o anarquismo que nasce lá no século XIX é um anarquismo social, que bebe das ideias marxianas, tá? E aí ele vai se dividir em dois, o anarquismo individualista e o anarquismo coletivista. Essa corrente do anarquismo individualista, algumas pessoas vão migrar para a ideia, vão usar essas ideias do anarquismo individualista e vão criar o anarcocapitalismo, que é a ideia da abolição do Estado e de você criar uma sociedade completamente regida pelas leis de mercado, né? É a ideia do anarcocapitalismo. Então, são algumas das ideologias que se modificam, umas vêm das outras, né? Que se modificam ou se radicalizam aí no século XX, tá bem? A social-democracia, como eu falei para vocês antes, vai se dividir em três: a social-democracia da Alemanha, da Inglaterra e dos países escandinavos. Então, ela vai ter três vertentes diferentes. Se eu não me engano, para quem tiver interesse na social-democracia, eu tenho um texto, eu coloquei lá no AVA, um texto do Gosta Spin Andersen. Gosta, o nome dele se escreve Gosta mesmo, Gosta Spin Andersen, que ele fala sobre essas três vertentes da social-democracia que nascem no século XX, né? Então, nós vamos ter aí radicalização de algumas, nascimento de outras, certo? No século XX. E aí, meus amigos, vamos, enfim, para a Dama de Ferro, perfeito, Liliane, a Margaret Thatcher. Ela vai ser uma das grandes representantes, assim como Augusto Pinochet. E é curioso, né? Tem umas coisas muito curiosas nas ideologias. Tipo, os neoliberais, eles são autoritários. Eles prezam mais pela liberdade econômica do que pela liberdade política, digamos assim. Então, por exemplo, Augusto Pinochet, os economistas de Augusto Pinochet no Chile, que foi um regime autoritário, todos eles vão ser neoliberais.
Então, não tem problema se nós vivemos numa ditadura, mas desde que haja liberdade econômica maior, menor intervenção do Estado, né? É a galera neoliberal. Você vai ver que para eles a liberdade política não é tão importante quanto a liberdade econômica. São as nuances que eu falei para vocês. Um liberal tradicional, para ele, a liberdade política vai ser tão importante quanto a liberdade econômica. E um liberal social já vai ter muito mais em mente vai ter muito mais aquela intenção de proteger a liberdade política e a liberdade econômica ele consegue negociar em alguns pontos. Então, são as nuances que eu falei para vocês. Uma mesma ideologia, ao longo do tempo, ela vai se modificando e criando várias nuances diferentes. Por isso que é errado você dizer, tá, existe esquerda e direita. Isso daí, inclusive, aproveita, já introduzindo o tema aqui do próximo slide, você dividir o mundo em dois é uma estratégia política muito eficaz. Porque o nosso pensamento, como é que funciona a estrutura do pensamento humano? Nós funcionamos muito bem com dicotomias, bem e mal, lícito e ilícito, ter e não ter. Sabe como a gente conceitua as coisas? Tipo, como eu sei que isso aqui é uma mesa, o que eu estou vendo um computador? Porque o meu pensamento, como é que opera isso no meu pensamento? Eu digo, isso é um computador porque eu consigo, com o meu pensamento, reconhecer a diferença entre computador e todo o resto das coisas existentes. Existe mesa porque eu consigo separar a mesa de todo o resto das coisas existentes. Porque a mesa não é uma cadeira, a mesa não é a minha sala, a mesa é um elemento separado do resto. Esse pensamento dicotômico é a base do nosso raciocínio. Então, é muito fácil para a mente humana criar dissociações em dois. Bem e mal, lícito e ilícito. É muito cômodo, porque isso está na nossa estrutura do pensamento. E aí, o que acontece? Dentro do campo político, essa dicotomia, essa polarização é uma estratégia. Lembram lá de Maquiavel? Que o político tem que ser estrategista? Uma das estratégias mais utilizadas hoje em dia, especialmente com o fenômeno das redes sociais, é a polarização. Você faz parte dos nossos ou está contra nós? Não existem nuances, não existem pensamentos diferentes, não existe meio termo. É preto no branco. Isso é uma estratégia política, tá? Então, quando vocês olharem para isso nas redes sociais, eu convido vocês, em vez de falar eu sou a favor, eu sou contra, olhem como isso é uma estratégia política, porque agora vocês já sabem que existem muitas ideologias, muitas nuances diferentes, que a ciência política não divide o mundo em dois. A ciência política estuda as coisas de forma mais profunda. Existem muitas nuances, muitas ideologias. O mundo não é dividido em dois. Quando você tem a divisão em dois, isso é uma estratégia política. Não é um objeto da ciência política. É uma estratégia de alguém, de algum grupo, de não sei quem. Mas é uma estratégia. Tá bom? Então, quando vocês olharem agora para as ideologias políticas, eu convido vocês a, depois dessa aula, estudarem cada uma delas. Procurem lá nos livros que eu indiquei, no Manual de Sociologia Jurídica, no Manual de Ciência Política da Saraiva, que eu indiquei para vocês, ou com artigos da internet. Procurem estudar cada uma delas e as suas nuances. Eu achei interessante a social-democracia, professora, que você falou aí sobre que o Estado tem o papel de reduzir desigualdades sociais, mas isso por vias democráticas. Achei isso interessante. Quero entender mais. Tem um artigo do Gosta Spin Anderson lá no material de apoio para vocês. Tem outros artigos na internet. Busquem fontes confiáveis, claro, cientistas políticos com peso, tá? Não busquem de qualquer lugar, não. Mas estudem as ideologias, porque assim vocês vão se identificar com uma delas ou não, ou com mais de uma delas e tá tudo bem. E depois vocês vão entender um pouco melhor a trajetória da cultura jurídico-política brasileira, que foi formada com bases nessas ideologias, mas adaptadas ao contexto brasileiro, tá bem? Então, proponho a vocês que saindo dessa aula, não hoje, porque todo mundo vai descansar, mas na semana que vem você vá, busque no Google, descubra, tenha essa curiosidade de investigar o que pensa sobre política, economia, papel do Estado, políticas públicas, cada uma dessas ideologias.
Ou pelo menos busque os autores principais. Se você gostou do liberalismo, você tem que ler o John Stuart Mill sobre a liberdade. Se você gosta do liberalismo de um viés mais social, que preza pela liberdade política, mas pode negociar um pouco a intervenção do Estado para permitir que haja ali maior igualdade, mas sem abrir mão dos ideais liberais, tem um autor muito bom chamado Amartya Sen, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um economista indiano que ganhou o prêmio Nobel. E a ideia dele, ele é liberal, e a ideia dele é que o Estado, ele tem de ser limitado, sim, ele não pode intervir na liberdade, mas o Estado, ao mesmo tempo, ele tem que trazer para as pessoas a possibilidade de desenvolverem as suas capacidades pessoais, que ele chama as capabilities. Essa é uma ideia típica do liberalismo social. Então, Amartya Sen, um autor indiano aí, para quem gosta dessa ideia do liberalismo com um viés mais progressista. Então, eu posso indicar vários livros para que vocês... É porque realmente eu preciso que essa seja uma demanda de vocês. Aqui na nossa aula e prefeitos da nossa prova, a gente só vai estudar mesmo conceitos de ideologias e mais ou menos o que eram as principais ideologias, tá? Vocês vão ver lá na revisão que eu vou mandar para vocês. Não tem nada além disso. E, claro, esquerda e direita não são ideologias em si. Agora, eu não vou conseguir me aprofundar em cada uma delas. Eu convido vocês a buscarem os autores e a me perguntarem, e pedirem indicação de livros para vocês se aprofundarem nessas ideologias e conhecerem mais. Para saber quais delas têm a ver com a sua visão de mundo, que você até hoje falou, mas você não sabia dar nome às suas ideias. Talvez agora você descubra como dar nome às suas ideias. Tá bem? Para a gente concluir a aula de hoje, meus amigos, aqui eu vou mostrar para vocês eu falei para vocês que a ciência política olha para esse conjunto de ideias ao longo do tempo e classifica, coloca etiquetinha, né? Liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo, socialismo, social-democracia. Vai colocando várias etiquetas. Agora, a ciência política faz uma outra coisa, que é relacionar ideologias. Essa está mais perto dessa e está mais longe daquela. Essa daqui até às vezes se confunde com essa daqui, enquanto está mais longe da outra. A ideologia A e a B se aproximam mais, já a ideologia A e a C se distanciam mais. Há uma comparação entre ideologias para ver quais que se aproximam e quais que se distanciam. E como é que a ciência política faz isso? Existem muitas formas. Algumas delas são formas visuais, gráficas. Tá? Você consegue colocar as ideologias graficamente de várias maneiras. A mais simples delas é fazer uma linha reta, que aí você faz uma linha reta e vai comparando uma ideologia com a outra. Mas essa não é a única forma. Existem outras formas. Vou mostrar aqui embaixo para vocês. Ó, tem uma que é um losango, que classifica a ideologia política dentro de 5 possibilidades. Tem uma que é um plano cartesiano, lembram-se lá das aulas de matemática? Um plano cartesiano que tem o eixo Y e o eixo X. Então, essa é uma outra forma. Aqui no eixo Y é considerado quanto essa ideologia é autoritária e quanto ela é libertária. E no eixo horizontal, o eixo X, o quanto ela é econômica à esquerda, né, maior intervenção do Estado, e quanto ela é econômico da direita, menos intervenção do Estado. Então, existem várias formas de você organizar graficamente as ideologias para poder relacioná-las, para você conseguir resolver como é que elas se aproximam ou se distanciam dentro do espectro, aquilo que a gente chama de espectro político, que é essa diversidade de ideologias que existem, tá? Então, existem várias formas. A que eu mais gosto é essa daqui em forma de U, e eu vou explicar o porquê para vocês. Aqui, meus amigos, vocês vão ver, eu vou usar essa aqui mais simples para explicar um conceito, depois eu vou mostrar as outras. Eu vou explicar para vocês como é que você divide uma ideologia entre esquerda e direita. Existem várias formas de classificar, né? Você pode dizer que elas se relacionam, se separam, sendo de direita ou de esquerda,
ou também sendo liberal, ou sendo uma ideologia de cunho liberal, uma ideologia conservadora. Outra forma é sendo cosmopolita ou mais nacionalista. Existem várias formas de você classificar ideologias para mostrar aquelas que se aproximam mais e aquelas que se distanciam mais, tá bom? Então, esquerda e direita não são ideologias, elas são apenas uma das formas de você classificar ideologias dentro do espectro político. O que é o espectro político? Uma forma gráfica de representar essas ideologias, essas várias que a gente tem, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para classificar entre esquerda e direita. Falei para vocês que tem outras formas de classificar, mas essa, como é a mais tradicional, o pessoal fala beça, né? Vou explicar para vocês. Esse termo esquerda e direita nasceu na Revolução Francesa, tá? Quando na Assembleia Constituinte Francesa você tinha a Assembleia dividida em dois espaços, basicamente. Um mais à esquerda, onde se sentavam os jacobinos, que queriam intensificar a revolução, e um outro à direita, onde se sentavam os girondinos, que queriam manter a monarquia constitucional. Eles queriam conter a revolução ali, não queriam mudar tanto a estratificação social. Os jacobinos já queriam intensificar a mudança da estrutura social. Então, esse termo direita e esquerda nasce daí. Basicamente, o que a gente faz hoje, a diferença que se faz hoje é em termos de igualdade e liberdade. Qual é o princípio mais caro aqui, mais importante, né? Liberdade ou igualdade? Nós vamos ver que algumas ideologias têm como princípio mais caro a liberdade, outros como princípio mais caro a igualdade. E quando você pega o espectro político e divide aqui entre esquerda e direita, basicamente o que você está falando é as ideologias que estão mais à esquerda, elas querem mudar alguns esquemas, algumas instituições sociais. Mudar as coisas. Elas acreditam em uma sociedade em constante mudança. E aquelas mais à direita querem intensificar a ordem, querem que a sociedade não mude, ou que mude de forma mais gradual, tá? Basicamente, esse é o critério hoje em dia. Então, como é que eu faço para classificar uma ideologia entre esquerda e direita? Vamos pegar aqui o meio, o centro, o liberalismo clássico. O liberalismo clássico está à direita do liberalismo de estado de bem-estar social, ou liberalismo social. Está à direita do socialismo, mas está à esquerda do conservadorismo, por exemplo. Professora, o liberalismo pode estar à direita? Sim, meus amigos. Pode estar à direita dependendo com quem eu estou comparando esta ideologia. Então, eu nunca vou falar que uma ideologia é de direita ou é de esquerda. Eu sempre vou comparar duas ideologias e vou falar, esta está à esquerda ou à direita da outra. O neoliberalismo está à esquerda do conservadorismo monárquico, por exemplo. Professora, neoliberalismo de esquerda, se eu comparar com o conservadorismo monárquico. Agora, se eu comparo o neoliberalismo com a social-democracia, o neoliberalismo está à direita da social-democracia. Porque o neoliberalismo ele quer manter mais a ordem econômica, ele quer ter menos intervenção do Estado. E a social-democracia, na economia, e a social-democracia está querendo uma mudança das estruturas sociais a partir da intervenção do Estado. Então, o neoliberalismo está à direita da social-democracia. Sempre que eu falar que uma ideologia está à direita ou à esquerda, eu vou usar uma outra como parâmetro, como referencial. Sempre classificação entre direita e esquerda é uma classificação comparativa, ok? Então, indo aqui um pouquinho mais para a esquerda, o socialismo está à direita do comunismo. Professora, socialismo de direita? Ele está à direita do comunismo. Mas ele está à esquerda da social-democracia. Ele está à esquerda do liberalismo. Ele está à esquerda do conservadorismo. Então, uma mesma ideologia pode estar à esquerda ou à direita, dependendo de com quem eu compare.
a ideia da divisão, para a ciência política, da divisão entre esquerda e direita, é uma ideia apenas comparativa, para você mostrar onde, em que posição está esta ideologia em relação a outras. Apenas isso. Esquerda e direita em si não são ideologias, são apenas formas de você comparar ideologias. Eu já vou abrir para perguntas. Para a gente concluir aqui essa parte, né? Eu gosto, mas eu não gosto dessa linha reta. Não gosto mesmo. Por quê? Porque, para mim, os extremos, eles estão muito pertinho. As ideologias extremistas, tanto à esquerda quanto à direita, elas não conversam, não sentam para conversar numa democracia. Todas as outras ideologias sentam para conversar com uma democracia, ou seja, elas são compatíveis com a ideia de democracia. Agora, os extremos, tanto à direita quanto à esquerda, não são compatíveis com democracia. Por isso que eu gosto desse esquema aqui em U. Por quê? Em U você percebe isso muito bem. A esquerda, a direita, as várias ideologias que nós temos aqui nesse meiozinho, aqui onde estão esses pontos, pensem em todas as ideologias, elas estão aqui no meio. Por quê? Embora elas sejam muito diferentes, elas conseguem conviver numa democracia. Inclusive, é saudável que elas convivam numa democracia, é natural que elas convivam numa democracia e que haja alternância de poder. Uma hora uma ideologia ganha, outra hora outra ideologia ganha, numa alternância de poder típica da democracia. O que não convive numa democracia? O que é incompatível com a democracia? Os extremos, tanto à direita quanto à esquerda. Por isso que eles acabam se aproximando, porque embora eles tenham pensamentos diferentes, ambos são autoritários, totalitários. Nos métodos, eles são iguais. Embora os pensamentos sejam diferentes, nos métodos eles são iguais. Então, todas as ideologias conseguem conviver numa democracia. Os extremos nos métodos são iguais, são autoritários e eles se associam, ainda que eles não se toquem, porque são diferentes, mas eles se aproximam porque são autoritários. Ok? Então eu gosto dessa representação em U. Eu prefiro essa representação em U a essa outra representação aqui em linha. Inclusive, eu prefiro até ao plano cartesiano a representação em linha. Eu acho a representação em linha muito simplista, certo? Mas é só para a gente poder entender que existe essa representação em linha aqui. Agora, chegou o momento das dúvidas. Antes das dúvidas, eu coloquei aqui um plano cartesiano com uma leitura dos partidos. Isso aqui está desatualizado, tá, gente? Desculpa, esses slides, eles estão desatualizados. Esse daqui está desatualizado. Essa é uma leitura que foi feita, se eu não me engano, por um cientista político para a BBC, sobre as ideologias dos partidos, mas isso já mudou bastante. E é aquilo que eu falei, a ideologia do partido, ela não necessariamente reflete a sua ação política, tá? E dentro dos partidos, nós podemos ter mais de uma ideologia. Por exemplo, dentro do PT, nós temos mais de uma corrente, inclusive elas brigam entre si, tá? E isso dentro de vários partidos. O Partido Liberal, PL, não é liberal, o Partido Liberal é conservador, flertando até com conservadorismo autoritário, até com uma extrema-direita, a depender da situação. Então, a depender, dentro do próprio PL, você tem rachas, você tem várias ideologias ali, e tem uma galera que flerta com o autoritarismo. Dentro do PT, da mesma maneira, você tem gente lá desde um socialismo mais radical até social-democrata. Agora, no PT, você tem os governantes petistas são sociais-democratas e desenvolvimentistas. Eles mesclam um pouco os dois. Tipo, o mesmo desenvolvimentismo utilizado pela ditadura. Existem lá na ditadura militar. É uma coisa, uma salada, né? As ideologias políticas nos partidos brasileiros são completamente saladas, misturadas aí. É muito, muito interessante estudar os partidos. Não vai ser a nossa proposta aqui, tá? Porque a gente teria que estudar cada partido, como eles nasceram,
quais são as correntes ideológicas dentro deles e, principalmente, qual é a sua ação política, porque nem sempre o seu nome e a ideologia que dá nome ao partido corresponde à ação política daquele partido, tá? Essa aqui é apenas uma forma para vocês verem que alguns cientistas políticos classificam os partidos brasileiros dentro desses espectros políticos ou dessas formas gráficas de classificar ideologias. Dito isso, meus amigos, vou abrir para perguntas. Quais são as dúvidas? Quem gostaria aí de tirar dúvida? Pedro. Pois não, Pedro. Diga aí. André. Pois não, André? Não, professora, a senhora, eu ia perguntar, mas a senhora respondeu conforme a senhora vai falando. Obrigado. Nada, imagina. Então, meus amigos, convido vocês também para estudar um pouco melhor para a gente entender como se posicionam os partidos. A gente vai ter uma aula sobre partidos políticos para entender o que eles são, o que eles comem, de onde surgiram. E aí eu vou pedir para vocês pesquisarem um deles. Vocês vão escolher qualquer um deles para pesquisar a história. A gente vai fazer isso, tá? Mas aqui é só para mostrar como esses partidos mais ou menos se situam politicamente. Agora, isso mudou muito nos últimos anos. E eu vou dizer para vocês que dentro dos partidos nós temos muitas ideologias, às vezes até antagônicas. E às vezes o agir político daquele partido é completamente diferente do que diz o seu próprio nome. Eu acho, por exemplo, o Partido Liberal não é liberal, é o Partido Conservador. Deveria ser, mas não é. Mas por quê? Por causa das circunstâncias políticas brasileiras, né? Que fizeram os arranjos, aquilo que a gente falava dos arranjos institucionais, das instituições, né? Que mudam os atores e acabam mudando, independente do nome ali que inicialmente aquele partido tenha recebido. Se vocês estudarem, por exemplo, o PDT, a origem do PDT, o PDT ele nasce de uma corrente lá do Partido Getulista, Partido Getúlio Vargas. Depois, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB, que se tornou PTB, não vem de Getúlio Vargas. Ele vem de uma radicalização de uma ala posterior a Getúlio Vargas. Então, assim, você vai estudando a história ideológica brasileira, como esses grupos vão se arranjando, e você vai vendo que as coisas são muito mais complexas do que aparentam ser. Né? E aí fica o meu convite para que vocês estudem mais as ideologias, para que vocês estudem mais sobre cada uma delas e sobre a trajetória ideológica no Brasil. Se vocês quiserem, eu empresto livros, eu recomendo livros, para que vocês possam perceber que a ciência política olha para o mundo político assim, vendo a diversidade de pensamentos e não dividindo o mundo entre maus e bons. Se você está conosco, você é bom. Se você está com eles, você é tudo de ruim. Isso daí não é coisa da ciência política, tá bem? Vou passar para vocês lá a revisão, tanto no grupo quanto no AVA. A revisão contém pontos relevantes da matéria e pontos essenciais, tá? O que não tiver na revisão, eu recomendo que você reassista às aulas, claro, mas a revisão ela contém ali, de fato, que para mim é importante que vocês saiam dessa disciplina sabendo. Beleza? Deixa eu ver. Ana, você levantou sua mão? Pois não? Sim, boa noite, professora. A senhora pode voltar naquele slide onde a gente consegue ver a linha horizontal aí do anarquismo social e libertário, esses dois extremos? Isso. Então, aí eu não sei se eu não consegui pegar aí a principal característica aí desses dois extremos, que você fala aqui do lado direito, libertários aí, fascismo, intensificam a ordem, o controle, e o outro extremo, qual é a principal característica? Então, vamos lá. Os extremos, eles são extremos autoritários. Nos métodos, eles são parecidos, mas nas propostas são diferentes. O fascismo, ele é uma ideologia mais nacionalista, em que o Estado se torna mais forte, em que as pessoas se unem quase que em um organismo, as pessoas se unem com o mesmo sentimento em comum. A gente chama isso de corporativismo, né? As pessoas viram quase que um organismo vivo único. Elas perdem a sua individualidade.
em prol da manutenção de determinados parâmetros que cada ideologia fascista vai ter. Por exemplo, no caso do nazifascismo, no caso do nazismo, era a ordem da supremacia ariana, por exemplo. Então, cada um vai criar ali um sistema de ideias, de ordens que devem existir na sociedade e que o Estado tem que garantir. No caso do comunismo, e aí não tá, né? Mas o stalinismo, que seria aí a extrema esquerda, você tem uma radicalização da ideia do socialismo, né? É a ideia de que o Estado ele é autoritário e ele acaba com a propriedade privada, controla tudo, impede divergências. Então, os métodos vão ser parecidos, mas na extrema esquerda você vai ter a abolição da propriedade privada, na extrema direita, não. É uma união um pouco mais organicista, em torno de ideais, sentimentos comuns. Algo mais ou menos assim. Nós vamos ter uma aula sobre sistemas, regimes totalitários, e eu vou mostrar para vocês com um filme como é que isso funciona, como é que o fascismo nasce, o nazifascismo nasce, né? Tá bem? Ok, muito obrigada, tá? Nada, imagina. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo depois, tá? O Anderson diz que depois do regime militar não existiu partido de direita. Então, Anderson, é aquilo que eu tô falando, não existe o conteúdo da direita e da esquerda em si. O que que acontece? Depois do regime militar, o que que acontece? Nós vamos ter PSDB, ali que são partidos que tipicamente seriam de centro-direita, eles são jogados à direita. Por quê? Porque não existe nada mais à direita que eles. Então, eles são jogados para a direita. Tanto é que se você pergunta para uma pessoa que viveu essa época, fala assim, PSDB era de direita. Né? Não era de centro-direita. Mas, como não existia nada mais à direita, eles eram considerados de direita. Porque a direita em si não tem conteúdo, ela é uma posição política, ela é apenas uma posição política. E aí, depois, com o surgimento de uma direita um pouco mais radicalizada, né, a direita radical, aí sim, esses partidos que antes eram de direita são empurrados para o centro. Aí eles viram de centro-direita, às vezes até de centro-esquerda, né? O PSDB, PMDB, tem uma galera ali que fica nessa. O PFL era direita daquela época, né? E até ele vai mais para o centro depois do surgimento dos movimentos políticos dos últimos anos. É muito interessante também estudar a história dos partidos, né? Como eles eram vistos de formas diferentes e a ação do próprio partido muda conforme o contexto político. Conteúdo da prova até hoje, até ideologias políticas, tá? Marcele, tudo bem? Vou te responder no WhatsApp. Dúvidas, meus amigos, podem enviar pelo WhatsApp. Pois não, André? André Henrique. Bom, professora, boa noite. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo agora? Te ouço bem. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu perguntei aos outros professores e gostaria de saber de você também. Como é a nossa primeira prova, primeiro período, a nossa primeira, a P1, né? No dia 4, qual é a dinâmica da nossa prova? Beleza. Então, vamos lá, André. Não sei se você está entrando agora, tá? Mas na aula passada, eu gastei assim meia hora falando sobre a prova. Então, eu recomendo que todo mundo que não assistiu a aula passada, que assista, porque eu expliquei toda a dinâmica. Mas posso reexplicar sem problemas. Não, é simples, o básico, porque o que acontece? A internet, algumas interrupções, e a internet ruim, nós pegamos uns dias com chuva e aonde eu moro é um pouco ruim, mas pode falar. Beleza. Não, tá bem. Só quem quiser já sair, já souber, tranquilo. Já estou liberando a turma, mas eu vou explicar como é que vai ser de novo a prova. E se tiverem dúvidas, meus amigos, por favor, não deixem de enviar para mim lá no WhatsApp. Prova presencial. Então, dia 4/4, na próxima sexta-feira, vocês vão se dirigir às suas respectivas unidades. Quem é da unidade Meier, vai para a unidade Meier. Quem é da unidade Araruama, vai para a unidade Araruama. Cada um vai para a sua unidade onde está matriculado, ok? Vocês vão chegar lá e vão fazer a prova de forma presencial. Vocês vão levar uma caneta, tem que ser azul ou preta, tá bom? E a prova vai ser como uma prova de concurso. São 10 questões, múltipla escolha. Vocês vão receber a folha de prova, vocês vão ler as questões, vão marcar ali qual é a correta e depois vão receber um cartão resposta. E é nesse cartão resposta que vocês vão marcar a opção ou escrever a opção que vocês selecionaram lá na folha de prova. Vocês vão entregar de novo este cartão resposta para o fiscal de prova e será este cartão que vai ser corrigido,
tá bom? Não vai ser corrigido por mim, é o seu coordenador da unidade que corrige. Então, eu não tenho ingerência sobre a sua correção. O que eu vou fazer? Na semana seguinte, eu vou fazer uma correção coletiva da prova, para que a gente possa explicar quais são as opções corretas e por quê, tá bom? Não pode haver rasura na folha de respostas, senão você vai perder a questão. E também você não pode chegar com 40 minutos de atraso. Por quê? O primeiro aluno a sair vai sair depois de 40 minutos. Se você fez a prova em 10 minutos, gabaritou, tá lá tudo tranquilo. Você só vai sair depois de 40 minutos, porque é o limite que tem para pessoas que estão com dificuldade no trânsito e tal. Depois de 40 minutos, o primeiro aluno que já terminou vai poder sair e ninguém mais vai poder entrar na sala. Então, não me chegue atrasado, por favor. Peça liberação antes, tenha cuidado com o trânsito para você poder chegar a tempo, tá bem? As notas vão ser lançadas também no sistema pelo seu coordenador da unidade, não sou eu. Por isso vocês vão ver que algumas notas vão sair um pouco antes e outras um pouquinho depois. Em geral, nós temos uma semana para corrigir e lançar as notas. Então, esperem com calma e paciência que em uma semana a nota de vocês vai sair. Alguma dúvida? Eu esqueci de alguma coisa? Não, correto. Já respondeu o que eu queria a dinâmica mesmo só da prova. O restante eu já estava ciente, era mais sobre a prova, como ela seria dada. Obrigado, tá? Não tem consulta, imagina, André, não tem consulta, tá? E eu passei uma revisão com os pontos mais importantes que eu vou colocar agorinha lá no WhatsApp para vocês e no app. Gente, muito obrigada pela paciência, um bom descanso, um bom final de semana, bons estudos. E eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na prova, a prova está tranquila. E eu tenho certeza que vocês que participaram, compareceram às aulas, vocês vão se dar bem. Não se preocupem, não se cobrem. Oi, alguém? Só uma dúvida, relacionado a, você falou que vai ter o cartão resposta e a folha de prova. A folha de prova ela vai poder ser levada assim, encerrá-la ou ela vai ficar junto com o cartão resposta? Geralmente ela fica junto, geralmente. Perfeito. Tá bom? Não se cobrem muito, vai dar tudo certo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.